ciência bíblica já na sequência desse curso de Conscienciologia, tá? Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o que a gente vai tratar. Quem não tem Mulheres Bíblicas, compre, converta em Intérito e vai ganhar ainda um brinde aí, detalhes do desejo, que não vai ter pra comprar, não vai ter como ganhar, só dessa forma. E por enquanto, não sei até quando. Então eu vou fazer um curso bem didático ali e vou postando pra vocês para membros por amor. Então quem não é membro por amor aqui no canal, se torne, que vocês vão começar a receber esse curso. E aí os cortes vão saindo, alguns cortes por membros por honra, outros por membros por gratidão. Então talvez eu faça algumas lives ao vivo, depois feche e vai sair nos cortes. Então quem acompanhar ao vivo, bom. E eu vou explicar direitinho essa expansão, esse processo, ponto a ponto, de forma didática, aula após aula, de Conscienciologia Cristã, para vocês terem uma didática para ensinar, para aprender, né? E vamos entender tecnicamente como funciona tudo isso. E vocês vão ver desde o conceito inicial, né? De entender o Fibonacci, por que as flores, por que a expansão Fibonacci é assim, né? A gente já estuda isso há um tempão, os mais veteranos, mas vamos deixar tudo mais didático, mais fácil para ensinar. Do átomo ao sistema solar, né? Eu expliquei nesse vídeo mais recente para membro, aí quem não viu ainda pode ver. Expliquei a diferença ali, a forma como a medicina chinesa trata os elementos e o pentagrama. E como isso se conecta com a forma ocidental, egípcia, né? Suméria, vem do mesmo ponto ali em Atlântida. Como o pentagrama é o Fibonacci, né? Aqui a sequência Fibonacci. Você consegue ver aqui. Como tudo que existe na natureza, ó, vai do Fi, que é a sequência Fibonacci, usando ele, através dele mesmo, ó. Você vê, se você pegar um passo, juntar com o anterior, dá isso aqui, ó. Né? Juntar esse com esse, vai dar esse aqui, ó. Você pega isso e a parte anterior. Se você pegar as notas musicais também, você divide de 2 para 1 qualquer corda e você vai ter uma sequência harmônica, né? Então tudo é simetria na vida, tudo é geometria, né? Ó, tá vendo? Ó, se você juntar essas duas, dá essa. Se juntar essa com essa, dá essa, ó. Essa com essa. Então, sempre que você junta o seu passo com o anterior, você vai adiante. Isso está totalmente conectado com o Fi, com a sequência Fibonacci, né? Então você tem as duas polaridades aqui, ó. Você tá vendo a cabeça aqui, mas imagina a cabeça aqui, ó, dá na mesma. Então ela sai em si mesma, ó, e vai expandindo exponencialmente, só que ela se transforma, né? Se ela não tiver um equilíbrio, um ponto comum, né? Ela é feita dela mesma, ó. O ponto comum, vou explicar como que o Fibonacci chega no Pi. Aí sim ele vai virar o átomo. Aí sim vai virar o sistema solar. Se você olhar acima ou abaixo, né? Aí sim vai virar as moléculas, né? O átomo aqui, depois as moléculas, ó. Tem suas variações, mas dentro dessa estrutura, né? Então, porque a solidez está no Pi. E o Pi vai fazer o quê? Vai dividir a circunferência, né? Aqui o diâmetro, a circunferência pelo diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Se o raio se inverte, ele muda também o diâmetro. Esse é o mergulho messiânico que mantém Deus vivo, alterando todo o padrão matemático, para ele não ser preso em conta de nenhum cabalista, nem de ninguém. Então quando você olha acima, você vê as órbitas dos planetas fazendo esses mesmos desenhos, né? E Vênus é quem faz o pentagrama, numa escala de 8 para 13, de órbitas da Terra para Vênus. E aí Vênus, a deusa do amor, foi conectado com esse ponto de Lúcifer, o ponto, depois que abstraiu com a questão do amor do desejo, porque justamente esse ponto expande e busca a si mesmo ali, né? A sua outra parte ali. Então, é o que acaba fazendo a consciência se atropelar, sem o domínio posterior do hexagrama, né? Então, você vê que ele sai nele mesmo e vai se expandindo. Só tem um equilíbrio ali, só não se atropela,
quando se equilibra, quando os dois pontos, o alfa e ômega, se tornam um. Aí você tem a consistência da molécula, do átomo, né? Que está aqui. Então esse processo é um só, acima e abaixo. O mínimo de que qualquer fagulha, se existe, é movimento. Se é movimento, é luz, se destaca no vazio. Vai pro nada, sai em si mesmo, faz isso aqui, ó. Isso é a molécula, isso é o sistema solar. Tudo que existe, certo? Até aqui, até aqui isso é claro, né? E eu vou me aprofundar de uma maneira didática ali. Quem não é membro por amor ainda, se torne aí para acompanhar com a gente. Já ajuda e converte em inquérito. Um curso que eu poderia gravar e botar caro aí no Hotmart. Vou deixar barato para membro e vou toda semana disponibilizando uma aula ali com os detalhes, né? Além de responder as perguntas 100% também. E quem não puder por amor, vira por honra, que vai receber os cortes também, dentro de algum limite. Então você vê que esse processo passa aqui, ó, pelo penta, vai se estabilizar na solidez do hexa, né? E como isso? Vamos ver passo a passo, né? Você vai ter aqui, ó, espero que não tenha... Ó, deu a primeira volta, ó, foi pro vazio no nada. Saiu onde? Em si mesmo. Não importa a distância. Tá vendo aqui a Fibonacci, a sequência Fibonacci aqui? Estão vendo aqui, ó? Por quê? Fica parecendo, nossa, como é que no vazio, no nada, de todas as opções, surge logo essa perfeição da sequência Fibonacci? A simetria. Porque é a única opção que há. Aqui não existe longe, não existe perto, não existe rápido, não existe lento. Existe o vazio. Para onde você for, saiu em si mesmo. Vai ser simétrico, vai ter que usar o passo anterior para ir adiante. Que é a única coisa que há. Aí você entra aqui, ó, na escala Fibonacci. Ele pega o próprio passo e põe adiante, multiplica a si mesmo, ó. Essa escala é o que acontece aqui, ó. Uma vez, ó, saiu em si. Fez um tom. Sentiu a si mesmo. Agora eu vou olhar esse tom. Repete o processo ao redor de si, ó. Isso aqui dá aquele corpo de Buda, né? Aquele corpo que você vê no astral, do fractal. Aí, ó, vou repetir o processo ao redor de mim mesmo. Agora tem dois, tem um lado e o outro no contraste, ó. Duas, tá vendo? Uma Fibonacci aqui, ó. Uma Fibonacci aqui. Fechou um círculo. Porque tem um diâmetro aqui, um raio aqui, ó, que pode gerar um diâmetro, ó. Conectando Φ com Φ, ó. Você vai ter um raio aqui. Então, vou orbitar a mim mesmo. Repete o processo. Outro Fibonacci, ó. Tum, já tem um raio diante de mim mesmo. E posso olhar, azul vendo vermelho, mas o que eu estou vendo? Vai passar pelas cores. Em relação ao caos, eu sinto alívio. Em relação ao escuro, eu vejo claro. Começa a ter um lado e outro para definir o centro, né? Então aqui, ó, orbitou o fio ao redor de si mesmo. Agora tem o meio, ó. Eu conheço um lado e outro. Eu entendi a dor e o alívio. Eu tenho a base completa da cognição, antes, durante e depois. Tese, antítese, síntese. A base da trindade. Só que no vazio, essa trindade indo no vazio, para qualquer lado que ela for, pode ser para lá ao norte, pode ser para lá, pode ser para lá, vai sair em si mesmo e vai ficar contraditório, vai se atropelar, vai se anular. Então como é que o 3 vai definir o que é para cima e o que é para baixo? Ele vai ter que olhar para lá e para cá e definir um centro. Entende? Aí você vai passo a passo. Ó, você viu? Você vê que está se construindo fio atrás de fio, ó, nos chakras ao redor do todo, né? Sequência Fibonacci aqui, ó, repetindo o processo ao redor de si, ó. Vai adiante, vai adiante, vai adiante, vai adiante, ó. Tá vendo? Cada um é um Fibonacci, ó. Um Fibonacci aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, centralizou. Saiu em si mesmo, agora mapeou, cercou a escuridão ao redor, foi pro meio. O todo agora, o vazio vira luz. Dominou tudo. Então, ó, depois de ser 5 aqui, Fibonacci, certo? De ser essa expansão aqui. E você vai entender o alfa, o beta, o celta, o delta, tá tudo nos nossos livros aí, tudo que a gente ensina aqui, para chegar nesse autocontrole aqui em cima da forma. Se você for ver a magia branca, que vai usar o espírito aqui em cima dos elementos, e você inverte o pentagrama, né? Aí a consciência cria a matéria, né? Que seria nas margens da solidez. Então,
Aqui é como se fosse, quem lê o livro Cristo Lúcifer aí consegue ver a jornada messiânica dentro desse código fonte da realidade aqui. Porque nos chakras da Terra, você tenta, tentei vermelho, deu nisso, tentei laranja, deu nisso, tentei amarelo, deu nisso, tentei verde, deu nisso, tentei azul, que já acumula tudo que eu tentei. Agora já estou me vendo na outra opção, já lá do outro lado, que é o vermelho lá, ó. Eu bem rápido vendo o vermelho bem lento. Aí você já entra aqui, né? Você já entra aqui, ó. Ih, filha da puta. Você dá esse bug nessa imagem, mas eu tenho esse... Tá vendo, ó? Passo mais lento, mais rápido. Quando o azul vê o vermelho, ele já vai ser o violeta, né? Já fechou aquele circuito todo. Que fica invisível diante do rápido e do lento, do quente e do frio, né? E você pega as ondas das cores, é assim que funciona, né? A onda vermelha bem comprida e lenta, e azul rápida e curta. Todo o resto que existe, alguém vai falar, isso é só luz visível. Mas todo o resto depende dessa, né? Se não tiver ninguém vendo, não existe nada do resto. Tudo é átomo, nem definição teria. Então você entende aqui esse encontro. Todas essas tentativas do Fi saindo em si mesmo e ferrou. Então eu vou pra lá ao redor de mim e ferrou, e ferrou, e ferrou, e ferrou. Você tem aqui esse 6 que centraliza finalmente o equilíbrio do 7 no meio. Se você olhar os intervalos, você vai ter 12. Porque entre tentar aqui e aqui, você tem um meio termo, né? Que você pode enxergar se quiser olhar. Então se você deforma esse 7, eles vão ter também... esses 3 viram 7, que vão ter o seu degradê central aqui, né? De 12, ó. E aí você vai entender como os 7 ângulos da liberdade consciente, imagina a luz sendo completa. Então a luz completa, ela é isso aqui, ó. Pô, eu tenho todo aqui em mim. Então eu vou fazer o que eu quiser. Todo o resto é o vazio. A luz é a soma dessas cores, ó. Então ela vai mergulhar no vazio. O que ela vai fazer? Esse processo aqui que a gente acabou de ver, ó. Eu sou a luz completa, ó. Eu vou pra onde eu quero, ó. Ixi, mas aí ela tá sozinha. Ela queima quando ela vai se olhar. Cadê eu? Onde ela vai, ela dá de cara com ela mesma. Fica simétrico, ó, porque ela tá usando os próprios passos. Ela tá medindo com a própria régua. Ela tá comparando consigo mesma. E não é justamente isso que a sequência Fibonacci faz? Né? É justamente essa a essência da sequência Fibonacci, né? Então até ela comparar o suficiente para discernir, ela deu forma no 4, observa no 5. Por isso que o pentagrama que entra nesse campo. Porque já está beirando ali o mergulho completo, né? Que vai ter que se observar em contraste para ser frente a frente dos dois lados para decidir direção no meio. Aí já vai pro Pi, né? Aí já vai pro Hexa. Por isso que o Hexa é usado para defender, porque é o Pi. Então o impacto vai ser dividido pela circunferência, né? Como a circunferência é dividido pelo diâmetro. Então o diâmetro também pode se entregar, né? Fazendo o contrário na prova real. Se multiplicar pela circunferência. Então ele abocanha o impacto, né? Então sendo escudo. Enquanto o penta é o ataque, porque tem uma direção, tem uma definição. Mas no vazio sai em si mesmo. Então vai ter que estar na proteção, na observação daquilo que flutua. Por isso que a medicina chinesa acaba flutuando com esse ponto, em vez de deixar o espírito aqui no meio, igual o hermetismo e a parte ocidental, eles da mesma Atlântida, por serem um ponto amarelo, terem que solidificar mais esse binário, para aguentar a resistência do tempo naquele chakra. Lembra, o Messias, a consciência completa aqui, ó, mergulha para todo lado, ó. Ela tenta todas as cores, tenta fazer de tudo, ó. Ela é Deus, ela é livre. Vou tentar assim, então tenta assim, então tenta assim, então tenta assim, então tenta assim. No vazio, quanto Messias não tem? A gente não estudou nesse livro aqui? 3 Messias antes de Cristo, 3 depois, juntos. O do meio é o último, o primeiro e o último no meio. A hora que ele chega no passo 7, quem entende de música aí, a hora que a tônica se vê no 7, ela vê quem depois, né? Não volta pra ela mesmo, pra tônica? Passei segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. A próxima não é a oitava? A oitava não é igual a tônica? Na música, a oitava não é a primeira? Porque ela saiu nela mesma, né? A sétima, o próximo passo é o quê? Eu mesmo. Só que agora tem uma história em comum. Então subiu uma oitava. Então eu trago isso para poder discernir entre o começo e o fim, né? Esse é, é, o desdobramento messiânico nas memórias que somos nós em conjunto.
Então a medicina chinesa acaba binarizando, deixa o espírito para cima e aqui binariza, joga no lugar essa sequência aqui dos elementos, colocando o metal como elemento, embora seja consequência de terra e fogo, e colocando madeira também como elemento, embora seja consequência de terra e água. Mas você vê aqui que eles dão uma forma diferente, que também se adequa ao teatro, para eles poderem ter o ritmo deles, né? Embora o mergulho aqui seja parecido, seja o mesmo, ó. Esse mergulho parece igualzinho esse, ó. Só que esse tem uma coisa que esse não tem. E o anterior de referência. Esse tem 2 de referência, então eu posso definir. Esse tem mais referência, mais referência, mais referência, mais referência, mais referência. Aqui chegou o azul vai ser Zeus. Pô, eu sei todas as coisas, tô depois de todas, sei o que todo mundo pensa, o que todo mundo sente, eu já fui todo mundo. Só que Zeus não vai poder abocanhar tudo, senão ele também trava no vazio. Lembra, a consciência é cada passo. E a consciência quer viver. Então o que eu faço quando eu chego no fim e vou me anular? Eu dou de cara com o começo, o vermelho ali, ó. E eu não posso atropelar, senão eu me apago. Como é que eu coexisto com o começo? Para não se anular, né? Aí que você tem o violeta, essa administração dos 2 lados aqui que a gente acabou de ver, que acaba gerando a Torus autossuficiente, completa aqui. Aí você vai ter a molécula, vai ter o átomo, vai ter o sistema solar, que vai ser sempre 7 ou 12, se você contar os intervalos, né? Então no caso esse conto aqui chinês, ele vem desde lá do imperador, o divino agricultor, que já ia ser naquela fase de imperadores que já dissolve no quântico, né? Já sai na mesma era de Atlântida ali. Então já são missões nossas aqui no quântico, no domínio da cognição, mergulhando no XY, no espaço-tempo, no mar de átomos, para manter experiências vivas, para que sejamos quem somos na solidez resultante. Então, esse mergulho quântico aí, a partir dali é contada a história mais binária da China. Daí para trás, no quântico, que esbarra em Atlântida, é considerado mito e lenda. Mas era história para eles até pouco tempo. Então, aí você vê que aqui no circuito, porque do mesmo jeito que você vê no pentagrama aqui, você pode ver o giro, né? Quando você pega as cores, deixa eu ver se eu tenho aqui um desenho ideal. Caramba, tem tantas aqui. Esse aqui quase dá. Você pega as cores aqui, ó, tá vendo? É vermelho, acelera, laranja, acelera mais amarelo, acelera mais verde, acelera mais azul, acelera mais ainda violeta, que consegue estar tão rápido que alcança o lento. Então a outra metade dela é o lento ali. E quando ela plasma na luz, deixa o índigo no lugar, né? Então alguns colocam como magenta aí, que é tipo um tipo de quase um lilás. Mas ó, você pode ir na escala circular ou você pode ir na escala linear, que já vai puxar para esse triângulo aqui, ó, que vai estar em cima, né? Você vê que essas duas coisas são uma só, né? Deixa eu ver se tem um desenho ideal aqui, ó, né? Tá aqui circular, ó, mas também você tem em triângulo para cima, triângulo para baixo. Você pode ir de forma linear. E aí que você vê, caramba, azul com vermelho vai dar o violeta aqui no meio, né? Aí que você faz a soma das cores, você também pode ir dessa forma. Aí fica paradoxal, né? Como é que as cores foram formadas? O vermelho acelerou, virou laranja, virou amarelo, que virou verde, tal. Ou na verdade elas se juntaram aqui, o vermelho com o azul que deu o violeta, né? Ou então o vermelho com o amarelo que deu o laranja, ó. Eu posso olhar de forma linear, que aí vai em triângulo, entendeu? Se eu for em triângulo aqui, ó, eu vou considerar a construção das cores de forma linear. Entendeu? Tipo aqui, ó. Juntando essa com essa, dá essa. Se eu juntar o vermelho com o amarelo, vai dar o laranja aqui. Se eu juntar aqui, ó, vou juntar o azul e o amarelo aqui para dar esse verde aqui, ó. Entendeu? Você vai de forma linear. Foi assim que foi criado. Não dá para discordar. Você também pode olhar da forma circular. Foi um acelerando ao redor do outro. Só aí você pode comparar. E aí vira um paradoxo. É uma questão matemática. O π é infinito por isso. Você pode ficar dividindo, discutindo. E o verbo é eterno por isso, graças a Deus, né? Esse é o próprio fluxo, né? Da realidade, né? Então, quando você pega aqui na questão dos chineses, também eles pegam a forma circular no pentagrama, ó, já para não chegar nesse ponto que esbarraria em Israel. Eles ficam no abstrato lógico ali. Isso foi sendo reforçado. Então, de forma circular, um cria o outro, ó.
A água gera madeira, a madeira gera o fogo, né? O fogo gera a terra, porque vai se desfazendo ali, cria cinzas, cria o resíduo. A terra ali cria o metal dentro dela. O metal, ele esquenta e faz a água evaporar, a água fica líquida no núcleo da terra, e aí um cria o outro. E de forma linear, aqui de forma linear, um anula o outro, né? Então a água apaga o fogo, né? Aí o fogo derrete o metal corta a madeira, a madeira cerca a terra ali, ou desfaz a terra quando ela se molda, né? E a madeira também consegue cavar, com a madeira você abocanha a terra, com um pá de madeira, a madeira acaba dando forma para a terra, né? Dominando a terra. Então aí fica nesse ciclo, né? Então a medicina chinesa usa isso, até para as curas e tudo mais, eles vão relacionar ali, ó, o metal com o intestino grosso, a água com a bexiga, né? A madeira com a vesícula, o fígado, o fogo com o intestino, o coração, a terra com o estômago. E a grande questão, embora seja óbvio as correlações mais próximas, que embora alguns difiram em tradições, possam diferir, eles se aproximam no óbvio, e o resto é questão de coesão. A coesão tem que dar forma, tem que acreditar, tem que esperar o resultado, e é por isso que funcionou, tradições diferenciadas em tantos cantos. Embora a solidez óbvia que você encontra no arco-íris esteja lá, né? Lógico. Você está vendo ali as referências e você vai conectar os pontos, né? Então as tradições acabam fazendo isso, por isso que a oriental e a ocidental são parecidas aqui, ó. Eu expliquei isso no último vídeo de membro aí. E elas vêm da mesma Atlântida, do mesmo quântico, os mesmos 1000 anos com acesso ao eterno. Então esses 1000 anos duram a eternidade. Nesses 1000 anos vocês fazem missões de séculos. Nós, né? Você mergulha e até a hora que você começa a se perder de si mesmo e tem que ir para um ponto fixo. Você se vê lá no ponto fixo, que acaba sendo Israel, onde o resto é proibido. Era o único lugar que você tinha para ir, para ter novidade, para ter uma nova perspectiva. E aí um lado abastece o outro. Isso é o que a própria Torus faz, né? Quão difícil é explicar isso num curso didático, né? Imagina. Para quem chegar agora, é muito louco, né? Agora, tudo isso interagindo, ó, é a realidade, né? Se fazendo, se dando forma, ó. É círculo e reto ao mesmo tempo. Para onde você olha, você está vendo isso dentro de você. Você vê animal, vegetal, mineral, que são esses movimentos, ó, né? Tudo que existe, né? Aí você entende o yin yang, os dois lados, a perspectiva, aqui a face, né? A expressão simétrica de tudo que existe no reino animal, vegetal, mineral, como tudo depende dessa simetria. Você consegue entender porque as duas maneiras de ver a vida, né? Olhando para baixo assim, olhando no micro assim, olhando no macro assim, ó, você começa a ver que é óbvio que tudo é a mesma coisa, né? Mas é muito difícil explicar o óbvio, convencer as pessoas do óbvio, justamente porque é óbvio. Como que ninguém viu? Você é gênio, então? Os doutores não? E aí fica assim, né? E Deus falou que ia cegar os sábios e deixar os loucos falarem. Abaixo e acima é a mesma coisa, é o conhecimento antigo, né? E que a hora que eles aceitarem vão falar, mas isso aí eu não sabia, né? Mas quem é verdadeiro reconhece a fonte. E a sequência Fibonacci até nos dedos, no corpo, em tudo que é feito, né? Em tudo que existe. E a fonte verdadeira é Deus, a simetria, né? E nós somos apenas os porta-vozes disso. Mas as cores são assim, ó, primárias, secundárias, terciárias, ó, faz a mesma coisa. Ó. Ninguém pode negar, a ciência não pode negar. É assim nas cores, na arte, é assim nas moléculas, ó, nos átomos, ó. Então se tornem membro por amor aí, membros por amor para acompanhar. Quem puder, quem não comprou o livro aí, Mulheres Bíblicas, também vai ganhar o livretinho importante. Ajudem a gente aí a seguir adiante com a obra. Que vocês vão entendendo a importância. É óbvio que o Disney foi boicotado, né? Tem esse desenho incrível do Pato Donald aqui, ó, descrevendo tudo isso, muito antigo e foi sendo boicotado aqui, ó. E a gente vai falar sobre isso, estudar aí sem tomar strike, ó. O número de ouro, né? E aí você consegue entender o porquê. Você consegue entender melhor esse desenho, essas explicações, de maneira inegável, como o único percurso possível da luz na escuridão, ó. Ó a flor que segue o sol, ó. Ó o desenho que ela tem. Né? O desenho geral da simetria, ó. Tudo que existe está aqui dentro, ó. Todas as formas,
que ficaram conhecidos como sólidos platônicos, né? Aqui, ó, sólidos platônicos, tudo que existe está aí dentro, ó. Os minerais, ó, tudo que existe, os vegetais, tudo que existe está dentro desses padrões. A gente está mergulhando dentro de nós mesmos, comparando ângulos e dando forma para essa realidade, né? E tudo é isso, né? Tudo que existe é isso. O Atórios, o campo magnético de tudo que existe, do ser humano, das pilhas, da energia, tudo que existe é essa mesma coisa. E é importante entender. Então é por isso que, ó, você vê a história messiânica aqui. Em cada tentativa... Cadê? Eu fechei o treco. Em cada tentativa aqui, ó, sai em si mesmo e não deu, queimei. Sai em si mesmo, ela é a luz completa, ó. Mas sendo completa, quando ela mergulha no vazio, o que ela vai ver? Ela vai ver seus ângulos. Ela vai ver suas partes. Ela está fazendo isso aqui, ó. Ela vai ver queimar, vai sentir o queimar vermelho. Ela vai estar temporalmente no azul, sentindo o alívio, tendo que se mover. É assim que ela vai adiante. Ela está usando o coração e a mente ao mesmo tempo. Por causa do que ela sente, ela pensa. Por causa do que ela pensa, ela sente. A consciência vai se ressolidificando. Porque lembra, ela já é a luz completa. Ela já é isso aqui, ó. Só que quando ela mergulha sozinha no vazio, ela vai ver o seu ângulo. Ângulo após ângulo. Ela vai se olhar de todos os lados no vazio. Que o vazio é circular. Entende? Então ela já é a luz completa, mas ela vai se fracionando conforme ela se redescobre. Essa é a jornada. Então é isso que está acontecendo aqui, ó. E isso também, teatralmente, depois, de feito atômico, mineral, vegetal, animal, isso se desdobra no teatro também, que são as histórias messiânicas, as síndromes de Lúcifer. Tento assim, tento assim, tento assim, tento assim. E tudo dá errado. Até o Fi vê que não adianta poder, força só para expandir. Tem que ter equilíbrio, ó. Quando ele tenta todas as cores, 7/12, com as do meio, porque a início e fim soma, né? Ia dar 14, 7 com 7. Mas o início e o fim soma em 1, fica os bemóis. E é por isso que fica 12. E o 13º ali contando todo. Então, ó, aí vai pro Pi, ó. Pá, então não adianta só eu expandir. Eu tenho que, com a expansão, cercar o todo e dividir as perspectivas para saber de onde eu veio e para onde veio. E para onde vou. Mais do que saber, definir. Aí você vai pro Pi, o equilíbrio. Que divide a circunferência. Aquela expansão, em vez de sair atropelando, que nem o Fi faz, com o poder do ataque, o Pi, ele já vai dividir a sua expansão pela sua percepção. Dividindo aqui, ó, se você abrir aqui o perímetro que você corta aqui e abre a circunferência, ele vai dar 3 e um pouquinho infinito, porque aquilo que cortou saiu daqui ou daqui. O ponto 0 é o momento onde eu cheguei ou onde eu saí, não tinha ninguém. O vermelho e o azul tem que admitir que não tinha nada, mas estavam os dois. Aí é o violeta invisível, que segura, ultravioleta segura as cores na mão, e o cientista sabe disso. Então aí você já vai para essa divisão aqui, que já é, aí você já entrou no hexagrama, né? Essas conexões aqui você não vai achar assim em lugar nenhum. Principalmente o Pi e o hexagrama. O Fi e o Penta você até acha, né? Mas tá tudo muito perdido. Se vocês acharem, vocês falam eles. Eu nunca vi. Então aí a divisão é feita de maneira equilibrada. Aí você tem aquilo que aquela imponência de ir para cima, sair em si mesmo, também tem que saber o que é o para baixo, porque em cima sai embaixo. Então para ter a plenitude, você tem que dividir de cima e de baixo. Aí você ganha solidez no meio, ó. Porque foi tanto para cima quanto para baixo. E decidir a direção no meio. Aí aquela expansão do Fi ganha um poder em todos os ângulos, em todas as cores, no domínio do Pi. Porque ele foi para todos os lados, ó. Aí você vê a jornada messiânica, que a gente estuda ali no livro Cristo Lúcifer. Todos os chakras da Terra, né? Você não tem lá Ciro, Alexandre, Júlio César de um lado, você tem tudo envolvendo Israel no meio ali, onde Jesus fica no ponto 0, o tempo reconta, aí 3 do outro lado. Então juntou todas as formas da luz ser completa
e Sherlock Holmes no vazio. Cair na morte, me apego do lado. Cair na morte, me apego do lado. Cair na morte, acorda do lado. Até a hora que você dá de cara consigo mesmo, ficou no ponto zero, a cruz. Momento messiânico de encarar o zero finalmente. Aí Adão paga o preço da morte finalmente. Depois dele ir no vazio ali, atrás da vontade, que vem pelo abstrato. Aí ele tem essa solidez aqui, messiânica, que domina o tempo. Aí você tem os 7 selos, né? Os 7 ângulos. E os intervalos dão 12. Aí você vai ter os 12 apóstolos, os 12 deuses. E essa comunhão, esse símbolo de Deus aqui, o símbolo mais sólido em relação a toda essa expansão mais egóica. Mas que também é fundamental e importante. Que tá, afinal, o X é feito de vários mergulhos do Φ. Aí você entende a importância dessa expansão no vazio, essa coerência, esse atrevimento, essa rebeldia. Porque é de mergulho atrás de mergulho que a solidez é feita. E é por isso que Deus tem a misericórdia que nos traz todos de volta, todas as cores para a mesma luz. Que é a única receita do todo, né? Então é isso que vocês têm que lembrar. Tudo é simetria. Para onde vocês olharem, você está vendo simetria. Tem gente que não percebe isso. Ó. Mas tudo ao redor você está mergulhando em si mesmo, comparando ângulos. E dando forma na sua tela mental para essas mesmas formas aqui, ó, que vão do atômico, do micro ao macro. Passando por tudo que existe, ó. Tá? Você pode olhar circular, que você vai ver desse jeito, Fibonacci, ou do encontro desses giros, que vai dar as linhas, e vice-versa também, aí vira paradoxo. E aí você consegue enxergar assim, na maneira linear. E aí essas formas se dividem. Você vê que para fazer isso aqui, ó, tem a Fibonacci em cada pétala, ó. É só a maneira como você está dando forma, né? E todos os minerais são assim, ó. Você pensa que estão na natureza, sim. Eles podem se raspar, riscar, quebrar. Mas você encontra a perfeição da geometria na natureza. Você pensa que é o homem que poliu tudo, não. É o homem que está tentando copiar o que é natural, né? Então, lembre, você pode ver a mesma coisa, ó. Várias espirais Fibonacci aqui, ó. Linha e reta, a mesma coisa, ó. Isso é a realidade, para onde você olhar. Tá? É tudo o que existe. Por isso que sempre na Bíblia o Kohen Gadol vai ter 12 pedras aqui. Cada um com um ângulo, uma frequência, um ritmo, né? Sempre envolvendo o todo. Esse grande segredo que agora é nosso, né? E administrar esse segredo sem ficar louco é a grande dificuldade. Que não é mais um segredo, né? Mas a gente começa a entender, depois de obtê-lo, o porquê que é para Israel um segredo. Por que foi por tanto tempo, por que deve ser até certo momento. Ó. Tudo na natureza é isso, ó. Né? Você consegue perceber ali esse padrão. Ó. Né? Então eu vou tentar deixar da forma mais didática que eu conseguir esse curso aí para quem for chegando poder ajudar. É só virar membro por amor. Ajuda o canal, ajuda a gente, fica barato para vocês, né? Dentro do que é o preço que poderia ser e que cobram por aí. E também um mês que você paga ali, você pode fazer o curso. De repente um mês você consegue ver tudo e pronto. Para quem puder manter ajudando, vai transformando em intégrito e tá investindo. Então depois de pronto isso aqui, ó, esse tecido bidimensional, ele vai para todos os lados, ó. E aí ele vira a consistência. Ele vira a consistência da Torus, né, ó. Essa bolacha em cima e embaixo, você expande ela igual uma mola, ó. Fica assim, ó. Tá vendo? Aí você tem toda essa estrutura toroidal aqui. Que é tudo que existe, né? Que eles admitem. Eles chamam de campo magnético e os caceta. Como se fosse uma coisinha em algum lugar. Mas sem essa coisinha não existe lugar nenhum. Tudo era átomo. Essa coisinha com o campo magnético aqui que eles falam que é mais uma entre várias, né? Eles admitem, mas eles admitem como? Assim, ó. Eles sabem que a Terra é isso aqui, ó. Ao redor, ó, campo magnético. Mas é só uma entre várias. Não. Sem nós não tem mais nada ao redor. Só é sólido se comparar com você. Só tem água em algum lugar se comparar com a sua solidez. Então essa coisinha aqui, que esse campo magnético aqui, é do qual depende todo o universo para existir. Sem comparar conosco, nada existe. Ia ser só átomo. Não ia ter nem longe, nem perto, nem rápido, nem lento, nem grande, nem pequeno.
Então é isso que eles esquecem. Nós somos a coerência, mergulhando dentro de si mesmo e se comparando através de seus ângulos. Você pega o alfa e o ômega, você tem essa coisa aqui, ó, o pi. Não dá pra você colocar aqui em cima, ó. Não é a mesma coisa que isso aqui. O pi não fi. Aqui, ó. Né? O alfa e o ômega aqui, ó. Então, Cristo acaba fazendo essa Ouroboros. A cruz, né? Então, um mergulho em si mesmo. Para poder criar a realidade a partir da sua história. Desde a sua história até a sua história. Então, o tempo recomeça. Você entende? De Adão a Cristo. De Cristo até a sua volta messiânica completa. E você... até as traduções antigas sabem dessa diferença. O homem caído ali, né? O Adão, o Belial, né? O caído. E o perfeito, o redimido, né? Chamam de Cadmo, né? De você trazer a redenção, o aprendizado, né? Então, essa queda de Lúcifer está até nas traduções rabínicas, né? Eles vão conectando os pontos aos poucos, né? E você vê que é inegável. E se você corta a Taurus, vai a maçã, por exemplo, ó. Você corta ela de assim, ó, ela é a Taurus, né, ó. Viu a forma circular. E se você corta ela na metade de assim, ó, certo? Você corta na vertical, você vê a Taurus. Você corta na horizontal, você consegue ver. Vamos ver se eu tenho aqui a foto, que eu acho que eu tenho. Você consegue ver assim, ó, o pentagrama, ó. Tá vendo? Você cortar na horizontal ou na vertical, ó. Você vê uma coisa fazendo a outra? Aí você entende a maçã. A casca da maçã tem uma propriedade importante para sua estabilidade energética aí. Tem uma galera que valorizava isso, né? Muita gente que tira a casca. Então você vê que tudo é isso. Se círculo faz reta, reta faz círculo, ó. Ó que loucura, ó. Tem um monte de bolinha no reto, ó. Cada uma na sua vez. E o todo tá girando. Então a lógica, se fosse insistir aqui, ia ficar falando, tá indo reto, tá indo reto, tá indo reto. Não, mas tá girando, tá girando, tá girando, e é verdade. Ambos. Então a lógica em algum momento tem que abrir essa exceção e sentir, admitir a intuição do paradoxo para poder fazer a reciclagem. Então é o único jeito da reta indo reto não quebrar no vazio, no círculo do vazio. A hora que dá de cara consigo. Para virar espiral, tem que admitir o paradoxo, tem que sentir, tem que aceitar o Espírito Santo. E não adianta eles ficarem com essa cabeça dura que eles têm, com os textos, com os rabinos deles, e não entender o paradoxo, não entender essa magia do todo, né? Isso aqui está no livro O Anticristo, né? Eu pego deles, fontes rabínicas lá, e vou dando forma, né? Porque eles estão muito perdidos, né? Então muita coisa ali eu acho ó, aqui eu fui, dei forma, expliquei, ó. Eles metem o louco pra jogar pra Cristo, né? A gente vai lá e posiciona. Às vezes joga pra Satanás, aí joga pros gentios, ó. E aqui a gente prova, sem negar o que eles estão falando, é isso por isso. É isso por isso. E é isso que o livro O Anticristo faz, né? Explicando passo a passo de uma maneira que você não encontra lugar nenhum. E até eles, se permitissem, iam se impressionar, né? Inclusive explicando os dias da criação, conectando aqui o que eles chamam de incoerência, os ateus. A gente explica de maneira clara aí essa interação, né? Como a gente fez na Gênesis esses dias, mostrando por que parece ter essa dualidade, né? Na criação, ó. No primeiro dia, que é luz. Por que no primeiro dia é luz? E no quarto o sol foi feito, né? Você entende esse mergulho de 3 para cima, ó. Você vê o 1 bate com 4, o 2 vai bater com... Vocês estão vendo aí? O 2 vai bater com 5 e o 3 vai bater com 6, ó. Então aqui ele fez a luz, aqui o sol, ó, né? Aqui ele separou o espaço em cima e embaixo. E aqui fez, você vai lá no dia 5, ó, fez a vida de cima e a vida de baixo, pássaros e peixes. Aí bate certinho, ó. Ele fez o alto e o baixo e aqui fez a vida de baixo.
Ele fez o claro e o escuro que fez o Sol e a Lua. Entendeu? Se você vê um triângulo interagindo com o outro, ó, é exatamente isso que está acontecendo. Ó. E aqui fez a solidez central e aqui fez a vida humana, no 6. Juntou tudo, ele repousa no 7 porque o fluxo ganhou consistência com os 6 ângulos se autonutrindo. E aí ele repousa no 7 central. Porque aí a consciência está completa. E esse repousar é você livre aí, ó. Epa, tô vivo, fazer o que eu quero. Esse, vou para lá, vou para cá. Esse é o repouso, é você. É a obra. Aí ele começa a interagir com Adão. Que obviamente vai querer ir onde não está. O que dá espaço para Deus também se surpreender, se reciclar. E manter o movimento. Então a gente explica tudo deles de maneira que até facilitar a vida deles. Na hora de se redimir, né? Então é isso. Eu vou tentar deixar bem didático aí esse curso de Conscienciologia Cristã para poder explicar tudo que a gente ensina aqui para qualquer novato que chegar, né? E aí isso para ficar fácil para vocês, né? Ensinar e dar forma a mais algumas coisas. E depois que a gente fizer essa base inicial, a gente vai continuando ciência bíblica ali da mesma forma. Vai ficando para membros por amor. Os cortes saem ali pro os membros por honra e gratidão. E alguma coisinha ali fica em aberto. Além das lives que eu reajo aqui. E os cortes, né? Lembrando, quem não comprou Mulheres Bíblicas, aí últimas oportunidades, hein, pra vocês comprarem. E eu vou enviar esse brinde para quem comprou. Do Detalhes do Desejo de graça aí. Sempre pra eu saber quem tá ajudando, colaborando. E pra vocês ganharem intéritos também. E ajudar aí nos próximos passos. Tá? Então eu espero que tenha ficado claro. Vocês viram aqui passo a passo. De como a única forma no vazio. Não tem outra opção da luz. Pra onde ela for, ela sai nela mesma. E ela tem que usar o passo anterior. Essa simetria é a única opção no vazio. Isso aqui é um axioma da realidade. Né? E aí vocês entendem isso aqui, ó. O que faz vocês entenderem acima e abaixo. O macro e o micro, tudo que existe, ó. Aí é 7 cores, 7/12 cores, 7/12 tons, 7/12 formas. Você entende os pecados, os deuses, os discípulos, as tribos. Entende o mundo todo, o universo inteiro, que é vocês. Sem vocês não tem universo, ó. Tudo que existe é vocês. Sem vocês é tudo átomo. Nem isso teria nome, nem isso teria definição. Né? Eu queria dar um play nesse desenho aqui, mas tô com medo de tomar strike, velho. Mas é tão legal essa obra que o Disney fez aqui e os caras zoaram. Mas é bem legal explicando o pentagrama. Ó. Ó como ele é feito dele mesmo, ó. Ó, junta as duas, vai adiante. Junta a anterior. Ó. Juntou essas duas, foi pra terceira. Juntou a terceira e a segunda. Tem som, não? Mas isto é só o começo. As proporções mágicas da famosa regra das linhas mais curtas combinadas está o segredo da criação do linhas são exatamente iguais à quarta. É que aí imagina os rabinos vendo isso falando, vixe, satanismo puro. Ferrando nossa cabala. Aí Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Funções perto de ouro. De ouro muitas vezes. Exatamente as mesmas proporções. Ó, ele vai se fazendo de si mesmo, ó, vai pro infinito, ó. De ouro. Só que aí no vazio se atropela. E aí desfaz tudo. Como equilibrar todos os lados que dá pra ir? Me atropelei uma, duas, vou ao redor de mim, vou ao redor de novo. Tento pra lá, agora pra lá, agora pra lá. Como ficar consistente, né? Tentei assim, saí em mim mesmo. Tento assim, saí em mim mesmo. Tento assim, saí em mim mesmo. E agora? Agora eu tô completo. Aí você tem um átomo. Aí você vai pro caminho seguinte, né? Que aí vai virar mineral. Aí você começa, você olha pra cima e pra baixo e vai solidificando. Vegetal, animal. E vai indo adiante, né? Aí tudo mantendo o mesmo desenho, porque você tá indo adiante só. E vai, até a gente que já era o completo se vendo lá. Igual esse desenho era completo. Lá em cima e lá embaixo no átomo.
se fazendo ao meio por observar suas partes. Esse é o percurso, né? Então, ó. Muito louco, né? Como seria o mundo se a galera tivesse aprendido? Até pra trazer os demônios, mandar eles de volta, ó, os rituais faz isso, né? Usando, ó, pra lá, começa o desenho pra lá, pra trazer um caótico, pra lá pra trazer um passivo, pra mandar, pra fechar depois e pra abrir. Você faz nesse sentido, né? E aí você vê aqui os elementos, ó, aí o pentagrama pra cima, você vê os elementos carregando o espírito ali em cima, né? E aí o pentagrama ao contrário, que faz a cara do bode lá, o espírito carregando os elementos ali, criando a realidade, né? E aí é uma questão de magia, você está ao redor da simetria de Deus. Por quê? Porque você foi parar lá como? E a gente falou sobre isso, né? Com a queda de Caim, a marca de Caim, e esse desdobramento nesse ano, que falamos sobre isso nessa última live para membro também, que eu convido vocês a participar. Tá para membro por honra aí. Antes que vá para membro por amor. Porque a gente está num momento de ir para cima, né? Precisa de ajuda de vocês. Quem não tem o livro Mulheres Bíblicas aí, por favor, galera, que é importante para vocês darem forma e ajudarem aí. E eu poder mandar esse brinde para quem tá ajudando. E já converte intérito aí para vocês. Então investiu, devia investir sem ganhar nada, ainda ganhou o livro. E o brinde. E depois também vai ter desconto quando tiver o físico lá, no nosso encontro e tudo mais. E a gente tá desdobrando muita coisa, né? Ó, toda a natureza é isso, né? Ó, é insano. Ó, no deserto, ó, como as que nascem secas, como ficam bem sólidas no linear, né? Na simetria. Vivendo da base, né? Quase não tem folha. Quase é mais sólido, né? Então acho que é isso. Vou ficando nessa. A árvore da cabala também, né? Vocês viram que vem daí, né? Que eles estudam aí, tá tudo dentro desse mesmo desenho. Você pode ver aqui, ela cabe certinho ali. E a central é a da arte do conhecimento, que te faz entender o Jardim do Éden, tudo que a gente explica aqui, tudo só se conecta, né? O que mais tem aqui? Acho que é isso. Isso aqui foi terrível que um Red Bill postou. Que loucura. Mas tem um pouco a ver com essa questão emocional, sexual do próprio pentagrama, né? Que ele vai indo buscando a sua parte oposta para se equilibrar, né? Ele quer entrar em si mesmo e vai adiante. E é o que acontece isso aqui. Se não tiver um equilíbrio de pessoas que tem um ponto em comum, a Kundalini abocanha e fica o pi negativo. Agora, quando os dois lados se encontram e tem um ponto em comum, eles se equilibram. Aí vira o pi positivo, você produz, né? Então é isso, galera. Pássaro aqui. Então vou nessa. Que mais? Falei mais alguma coisa e não reagi aqui? Já é 6 horas, velho. Nossa. Tá, falei já do brinde, então tá aí. Então é isso, galera. Eu vou entregar pra Michelle a hora que tiver certinho. Quem não comprou, aproveita antes que eu entregue lá pra ela, pra já ajudar a gente nessa próxima empreitada. E eu vou entregar esse livreto pra Michelle entregar pra quem tiver Mulheres Bíblicas aí. Pra quem comprou, tá? Como gratidão pra vocês. E quem não é membro, se torne membro por amor, que a gente vai começar esse curso aí de Conscienciologia Cristã, deixando certinho cada ponto, político, espiritual. Eu quero falar, eu vou dar uma forma com a questão desses 3 ângulos, né? Que o pessoal fala do problema dos 3 corpos na ciência, né? Quando tem 3 corpos interagindo, você pega a Terra, o Sol, a Lua, fica difícil você prever as coisas, porque um interage com o outro e fica abstrato, né? Então, até para fechar o pi depois do giro,
ferra o tempo, eles têm que ficar acrescentando meses porque não dá certinho a conta. Porque chega no ponto zero, então se aqui é o ponto de chegada, o de saída é depois. E aí vai mudando o ponto zero, né? A gente sempre fala sobre isso no Pi. As cores não podem fazer a mesma coisa, elas têm que ter a solidez completa. E então tem que ter um acordo entre o início e o fim para você poder ter a consistência de quem segue adiante. E a gente meio que faz isso com o tempo também, só que artificialmente, né? Tendo que reparar. Senão a gente vai ter que ter um dia onde a gente tem que aceitar que aquele dia é 2 ao mesmo tempo. Ou um dia fora do tempo, igual alguns calendários faziam. Tudo isso dá pra ser organizado, né? Com a lua. Aí bate certinho com o ciclo da mulher e tudo mais. A gente tem esse estudo aí. Agora, com a gente também é assim, essa questão dos 3 corpos. Que você tem o espiritual, o mental e o físico. Os 3 são uma coisa só, porque com o físico você consegue pensar e sentir. O sentimento também, você consegue pensar, ter consistência para manter o seu físico vivo. Né? Pensando também, você mantém o corpo e o espírito em comunhão. Então essas 3 coisas são uma só, uma interferem na outra. Então você está o tempo inteiro tendo que administrar o que seu corpo quer, o que sua mente pensa, o que seu coração, o que seu espírito, o que você sente. A intuição, né? Como é que você administra esses 3 corpos, né? Essa é a jornada que nos mantém em movimento, que mantém o livre-arbítrio. Então a ideia desse curso também é meio que passar, são muitas aulas ali ensinando o domínio desses 3 campos, tá? O domínio do corpo físico, espiritual e mental. E por enquanto a ideia é de postar aqui para Amigos por Amor. Não sei se, dependendo de como for, eu vou fechar o pacote e botar em outro lugar, não sei, preciso ver o que é melhor para a obra. Eu tô cansado de fazer coisa para vender, você precisa gastar, é chato pra caramba, né? O mundo cobra muito mais, tanto lixo, então a gente está construindo coisas aí para todo mundo e seguindo adiante com o que importa, né? Vamos ver até onde dá, até onde é possível, até onde é certo. Aí eu tava querendo ver que droga. Não, vou sair também. Os 2, eu tava querendo deixar para Amigos por Amor, aí não cobrar nada nesse curso aí, mas então se vocês apoiarem, vou manter assim. Agora se o pessoal não virar Amigos por Amor aí eu vou fazer um pacote à parte e deixar para quem quiser. Valeu, Silvana, obrigado pela ajuda, Deus te abençoe. Esse curso tem um monte de coisa ali, envolvendo aspectos físicos, mentais, espirituais, e tratando ponto a ponto. Depois dessa base importante, né? Mas estou tentando, quero fazer um jeito de solidificar nas escolas, de ter aula todo dia naquele mesmo horário, explicando passo a passo e dar uma consistência para a escola mesmo, para vocês poderem facilitar para quem chega, né? Porque a gente tem toda uma dinâmica, tem toda uma didática, tem os grupos aí, tem os pavões, tem os monitores, mas vocês acabam aprendendo tudo, né? No seu ritmo, diante da sua sintonia. Mas eu queria deixar um pouco mais binário, né? De forma que qualquer um possa entender ali, passo a quem chegar agora, talvez não tanta intuição quanto vocês. Eu já estou saindo já. Valeu, Gil, obrigado aí. Deus abençoe, fiquem com Deus. O meu nariz, papagaio, e então, enquanto com vocês aí, para começar essa série, por enquanto eu vou ficar por Amigos por Amor e depois saindo os cortes, hein? Então, participem. Quem não tem o livro também, vê o que vocês podem fazer. Quem puder também. Se não, Deus ajude aí vocês a poderem cada vez mais. E quem se dedicar a isso, que seja abençoado, porque é por uma causa certa. Valeu, fiquem com Deus. A luz para nós. Valeu, Serginho. Obrigado. Deus te abençoe. Eu tô saindo, já zoom agora o áudio. Então foi Mossad. Valeu, Carol, Caio, Music Circle. Valeu, luz para nós. Valeu.